do que depende a minha salvação? So what does my salvation depend on? Nós temos três temas três palavras chaves dentro desse título: We have three key words inside of this title: salvação, salvation, Espírito Santo Holy Spirit, e Jesus. and Jesus. Esse é um tema muitíssimo importante, por quê? This is a team that's very important. Why? O inimigo tem trabalhado de várias formas, The enemy has worked in a lot of ways, colocando dúvida nas pessoas placing doubt in people, entre céu e inferno, and between heaven and hell, entre religião e relação. and between relationship and religion. Muitos temas e muitas coisas que nós vemos às vezes até mesmo na internet. So many themes and many subjects that we see even on the internet. E muitas pessoas dizem: será que é preciso isso para ser salvo? And people say, oh, do I need to do this to be saved? Será que é preciso? Será que é desta forma? Oh, is it this way that I have to do? Is it this form? Nós temos pessoas fazendo coisas erradas para chegar à salvação. So there's people doing wrong things to achieve salvation. E temos pessoas também carregando o que ainda vamos ter nessa campanha, uma condenação nas suas mentes. And there's people actually carrying a condemnation in their mind. São dois extremos. So there's two extremes. Algumas pessoas fazendo atos achando que isso vai levar à salvação. So there's people doing acts making people think that this is going to take them to E salvation. outras pessoas carregando uma condenação, And other people carrying a condemnation, achando que nunca vão poder ser salvos. thinking, oh, I'm never going to be saved. Só fazendo um parênteses aqui. So let's just do in a parenthesis here. Deus colocou no meu coração de repetir todas essas mensagens que nós estamos fazendo aqui em espanhol, viu, irmão? So the Lord has placed in my heart to do all this message in Spanish. Irmão Rolando já está vendo dia para nós fazermos tudo isso em espanhol. So Pastor Rolando, he's already finding a date that we're going to give all these classes in Spanish. Voltando à mensagem. So going back in the message, Precisamos desmistificar algumas coisas. we have to dismissify some things. Então vamos lá. So let's go. Religião Religion não salva. doesn't save. Placa de igreja A banner of a church não salva. doesn't save. Homem Men não salva. doesn't save. Pastor Pastor não salva. doesn't save. Pai Father não salva. doesn't save. Muitas pessoas se prendem em uma placa de igreja. So many people they get attached to a banner of a church. Muitas seitas, Many cults. seitas, Cult. Huh? It's a cult. Ok. Seitas ministram que é só através desta religião que pode ser salvas. Many cults they say only through this religion you're going to be saved. Quando uma religião When a religion chega a esse ponto, gets to this point, ela já é uma seita. it is already a cult. Eu sei que Deus tem chamado diferentes ministérios I know that God has called different com ministries diferentes chamados, with different callings, porém but a salvação não é salvation, através do título de uma igreja. it's not through a title of a church. Algumas igrejas são chamadas com uma demonstração de poder, There's some churches that are called with demonstration of power. outras são chamadas com revelações, Others are called with e revelation, algumas são chamadas com muitas coisas. and many are called. Some are called with many things. Algumas são especialistas em libertação, Some of them are specialized in deliverance, outras em matrimônios, and another in marriage em famílias. and family. Eu agradeço a Deus porque o nosso ministério ele tem um pouco de cada coisa. And I'm very thankful to God because our ministry has a little bit of all. Buscamos cobrir todas as áreas. We try to fill in all the spaces. Por isso é chamado ministério sobrenatural. That's why it's called supernatural ministry. Nós falamos do que nós vivemos, We speak about what we live. falo do que nós estamos presentes, I tell you what we are present. amamos o nosso ministério, We love our ministry. mas não é o nosso ministério que vai levar a salvação a você. But it's not our ministry that's going to take you to salvation. Eu creio, I believe. como eu disse, vamos desmistificar algumas coisas. So I want to dismissify some things, like we Eu said. creio que pessoas serão salvas I believe that people are going to be em saved várias diferentes religiões. in several religions. Muitos perderão a sua salvação, Many will lose their salvation
porque estão seguindo ensinamentos errados. because they're following wrong teaching. Mas há muitas pessoas que, mesmo estando dentro de lugares, serão And- salvas. but there's people that are going to be inside of a religion and they're going to be saved. Eu acredito na salvação até mesmo de uma pessoa que não está na igreja. And I believe in salvation of people that are not in church. Mas vamos chegar lá. We're going to get there. Porque o ponto de salvação Because the point of salvation é arrependimento is the e repentance reconhecer a Jesus como único, and to recognize Jesus as the only Salvador. Savior. Eu vim de vermelho hoje com um objetivo. I came all red with a meaning. Que o vermelho fala do sangue, Because red speaks about o blood, vermelho fala da vida. red speaks about life. Então, se você não lembrar da mensagem, você vai lembrar da roupa do pastor. So if you don't remember the message, you're going to remember the clothes of the past. Primeira vez que eu estou usando esse relógio. The first time I'm wearing this watch. Nós precisamos entender So we need to understand que não existe nada que possa levar a minha salvação, that there's nothing that can take my salvation se não for através da cruz. if it's not through the E cross. nós vamos falar isso no final. And we're going to speak about this in the end. Porém, But algumas áreas in some areas, nós precisamos ter muito cuidado. we need to be very careful. Eu vou trazer uma revelação para você que talvez você não tenha ouvido antes So ainda. I'm going to bring a revelation to you that maybe you haven't heard before. E ela fala sobre o Espírito Santo. And it speaks about the Holy Spirit. Em João, capítulo 1, versículo 12, In John chapter 1, verse 14, nós vemos que através de Jesus nós ganhamos o poder de se tornar filhos de Deus. so we see that through Jesus we receive salvation. O meu versículo preferido da palavra de Deus. This is my favorite verse of the Word of God. Recebi o poder de me tornar filho de Deus. I receive the power to become a child of God. Eu só posso me tornar filho I can only become a child através de Jesus. through Jesus. Eu só posso me tornar, receber esse poder que me transforma em filho de Deus I can only receive this power that transforms me in a child of God através de Jesus Cristo. through Jesus Christ. Eu vi um certo comentário em um livro cristão, I saw a comment in a Christian book em uma pessoa que foi se consultar a um médico. in a person that went to a doctor. E durante essa consulta, esse rapaz tentou evangelizar o doutor. And through this, the consultation, he tried to evangelize the doctor. E o doutor então falou para ele, olha, eu não creio na tua religião, And the doctor said, "Oh, I don't believe in your religion. eu creio em Maria, a mãe de Jesus, I believe in Mary, the mother of Jesus, e eu oro no nome dela. and I pray in her name. Eu intercedo para ela. I intercede through her. E eu quero, como eu disse, desmistificar. And I want to demystify. Se você for nas leis da Igreja Católica, If you go in the laws of the Catholic Church, nem nas leis deles, not even in their laws, eles ensinam a adorar a Maria como uma salvadora. they don't teach to praise to Maria as a savior. Ou seja, da própria religião católica, So inside of the Catholic religion, há uma divergência de informações. there's a diversity of information. Voltando ao livro. So going back to the book. Esse rapaz, então, ele falou para a pessoa, ele disse assim, doutor, So he came to the doctor and said, "Doctor, eu gostaria de me consultar I would like to get a consultation com a sua mãe. with your mother." E o doutor, então, perguntou por quê? And then the doctor said, "Why?" Ele falou, eu gostaria de me consultar, ir a ela, para que ela me dê, então, a receita do que eu estou precisando. "I want to to have a consultation with your mother. I want her to give me the information I need and to prescribe my medicine." E o doutor, então, falou, não, And the doctor said, "No. eu passei anos na escola, I went years to school, anos na universidade, years in the university, para me formar a um doutor e hoje ter a informação que você precisa. for me to graduate and become a doctor and have the information that you need today. Fui eu que fui para a escola. I'm the one that went to Não school. foi a minha mãe. It wasn't my mother." E então, da mesma forma, essa pessoa respondeu a este doutor. And the same way this person answered the doctor. Quem morreu na cruz não foi a mãe de Jesus. The one that died on the cross, it wasn't the mother of Jesus. Foi Jesus que morreu na It cruz. was Jesus that died on the cross. Santo nenhum No saint salva. will save. Você já viu como uma pessoa se torna santo? You have seen somebody become holy.
or a saint. Pessoa muito boa, It's a very good person. fez muitas coisas boas, It did really a lot of good things. quem sabe até no nome de Jesus. Maybe even in the name of Mas Jesus. quando morreu, idolatraram essa pessoa. So when they died, they idolized the person. Então eles colocam, por exemplo, o nome do hospital, Santa Joana. So then they put the name of the hospital, Saint John. As pessoas começam a criar lendas. So people start to create legends. Paulo foi um homem maravilhoso. Paul was a great man. Pedro, Peter, João, John, tantos outros. and a lot more. Muitos homens bons pisaram nessa terra. And a lot of good men stepped on earth. Mas quem morreu na cruz But who died on the cross? foi Jesus. Was Jesus. Nenhum outro homem morreu na cruz. No other man died on the cross. Existem muitas igrejas e muitas religiões hoje seguindo a Jesus. There's many religion and many people following Jesus. Aí também existe muitas outras igrejas seguindo outros deuses. There's other churches following other gods. Budistas, But Buddhism, muçulmanos Muslim, e tantos outros. and many more. Mas todos eles tiveram um líder. But all of them, they had a leader. Todas as religiões tiveram um líder. All the religions had a leader. Assim como Jesus é o líder do cristianismo, As Jesus is the leader of the Christianism, Buda é o líder do budismo, the Buddha is the leader of the Buddhist. Maomé, muçulmanos, Muhammad is the Muslims. mas só Jesus que But- morreu na cruz e but only ressuscitou ao Jesus. terceiro dia. Only Jesus died on the cross and resurrected on the third day. Se você for na sepultura de Maomé, de Buda e tantos outros, If you go to where they died, Buddhists or Muhammad, você vai ver que eles todavia estão naquele lugar, naquela sepultura. and you'll see that they're still in that, and they're still there. Their Mas tomb eu is still- pessoalmente estive na sepultura de Jesus But me personally, I've been to Jesus' tomb, e lá está escrito, ele não está aqui porque ele já ressuscitou. and it says he is not here because he resurrected. Em outras palavras, você serve a um Jesus que ressuscitou. So you serve a Jesus that resurrected. Toda vez que um milagre acontece na igreja, So every time that a miracle happens on church, é uma prova que Jesus ressuscitou. it's a proof that Jesus O resurrected. mesmo que fazia milagres antes está fazendo milagres hoje. The same one that did miracles in the past, he does it today. O mesmo Jesus The same Jesus que era ontem é hoje. is from yesterday is today. Ele está vivo. He is alive. Ele está aqui conosco He is here with you porque ele é onipresente. because he's omnipotent. Ele é onipotente, ele é onipresente. He's omnipotent. He's omnipresent. Amém? Amen. Jesus So Jesus, é o nosso Salvador. he's our Savior. Morreu na cruz do Calvário. He died in the cross of Calvary Através do sangue de Jesus, through his blood, através do sangue de Jesus. through his blood. O vermelho na Bíblia The red in the Bible, é uma palavra hebraica chamada Oden. it's a word in the Bible called Odin. Esta palavra, ela dentro do hebraico, So this word inside of the Hebrew, daí surgiram muitos nomes bíblicos. then from inside this word, there's a lot of biblical names. Adão, Esaú, Edom. Adão, Adam, Esaú, Edom. Esaú, Edom. O vermelho na Bíblia So the red in the Bible, é a raiz para a humanidade. so it's the root for humanity. Para o sangue de Jesus, For the blood of Jesus, a demonstração do amor de Deus, the demonstration of the love of God, o sangue do Cordeiro, the blood of the Lamb, que no Antigo Testamento era expiação, that in the Old Testament was e expiation, no Novo Testamento, and the New Testament, remissão. it's reminiscence, remission, remission, salvação. salvation. O vermelho na Bíblia So the red in the Bible significa means vida life e morte. and death. O sangue humano, morte. The blood, the human blood, death. O sangue do pecado, morte. The blood of sin, death. E o sangue de Jesus, And vida the blood eterna. of Jesus, living eternal life. O sangue de Jesus, a vida eterna. So the blood of Jesus has eternal O life. sangue de Jesus é o único
And the blood of Jesus is the only que one tinha vida that has life, e que poderia dar a mim e a você vida. that could give me and you life. Não existia ninguém na terra There is no one on earth que pudesse dar a vida that could give life para que nós venhássemos ter a vida eterna. so we can have eternal life. Porque o nosso sangue, Because our blood, através de um homem, through a o man, pecado. sin, Através de um homem, through a man, a remissão. there is Eu vou remission. pedir ao Bruno colocar uma foto na tela, não sei se ele... se I'm ele going to conseguiu. ask him to put a image on the screen. Vamos lá. So let's go. Pela ofensa de um homem só, morreram muitos. By the offense of one man, many died. Pelo dom da graça de um só homem, a graça foi abundante sobre muitos. Through the gift of grace of only one man, grace was abundantly given to many. Uma só ofensa. Just one offense. Uma só ofensa. One offense. E todos foram condenados. And all were condemned. Mas a graça de um só homem, But then the grace of only one man ela transformou, ela transcorre todas as ofensas. abundantly was given grace to many. Pela ofensa de um, By the offense of one, reinou a morte sobre todos. the death reigned upon all. Pela justiça de um, By the justice of one, reinou a vida. the grace Pela desobediência de um homem, of over all. By the disobedience of one man, desobediência de um homem, the disobedience of one man, todos se fizeram pecadores. all became sinners. Mas pela obediência de um homem, But by the obedience of one man, nós podemos nos tornar justos. we can become justice. Pela ofensa de um só homem, By the offense of only one man, abundou o pecado. the sin was abundant. There was abundant of sin. Mas pela justiça de um, But by the justice of one, superabundou a graça. so superabund a O grace. pecado reinou pela morte. The sin reigned for death, A graça reinou pela justiça. and the grace reigned for justice. Portanto, So antes de entrar nesse tema, before we go into this theme, temos que ficar muito claro. we need to be very clear. Só Jesus salva. Only Jesus save. A Bíblia diz que nos últimos dias aparecerão muitos e levantarão dizendo: Eu sou o Cristo. And the Bible says that there's some people are going to come and say, I am Christ in the last days. E muitas pessoas estão crendo nisso. And there's many people believing in this. Jesus, ele veio uma vez para morrer. Jesus, he came one time to die. Por mim e por você. For me and for you. Ressuscitou. He resurrected. E a próxima vez que ele vir, And then the next time that he vai comes, ser para buscar a igreja. it's going to be to take the church. Não se engane. Do not be fooled. Virão muitas pessoas ainda. There will be many people that Eles are going to podem come. até fazer milagres. They can do miracles. E a Bíblia diz que farão. And the Bible says that they will do. E isso não pode chamar a tua atenção. And this cannot call your attention. Os bruxos também fazem milagres. Because the witches, they also do miracles. Aliás, eles não fazem milagres, eles transferem maldições. So they don't do miracles, they transfer curses. Eles não têm autoridade para fazer milagres. They don't have the authority to do miracles. Mas através da perda de autoridade de um homem de Deus, But through the loss of authority of a man of God, muitos bruxos estão atuando hoje. many witches are working today. Esse não é o tema. This is not the theme. Mas eu preciso que fique selado na mente de vocês, But I need this to be solid in your mind. que nenhum Cristo apareça aí dizendo e levantando a mão que é o Cristo, That nobody that comes and rises up saying, oh, I'm Christ. e isso leve a tua mente. That this to take your mind. Essas pessoas, elas vão ter uma boa oratória. They're gonna have a good word. Eles vão falar muito bem. They're gonna speak very well. Eles vão ser pessoas muito carismáticas. There's gonna be people that are very charismatic. E nós precisamos estar muito bem, especificamente sólidos na palavra de Deus, And we need to be solid in the word of God. que ninguém salva. No one saves. Amém? Amen. Repita comigo. Levanta essa mão direita. So Repita comigo. raise your right hand. Só Jesus. Say, just Jesus Salva. saves. Agora diga: Jesus, Say, Jesus, tu és o meu Salvador. you are my Savior. Obrigado Thank you por morrer na cruz, for dying on the pela cross, minha vida for my life, e pelos meus irmãos. and for my brothers. Dá aplauso ao Senhor. Can you give an applause to the Lord? Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. So Acts chapter 2, verse 1. Vamos through ler um 4. pouco de Bíblia, como eu falei.
Like, let's start reading the Bible. Eu vou pedir aos irmãos, vai ser colocado em inglês e português. It's going to be put in English and Portuguese. Eu vou ler em português I'm going to read in e Portuguese. peço aos irmãos americanos que acompanhem no inglês, And I ask for the American speakers to follow in English para a gente conseguir terminar no horário. so we can finish on time. Capítulo 2, versículo 1 a 4, depois pulamos para o 13 e depois vamos ler o 37 ao 41. Vamos lá, capítulo 2, versículo 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num mesmo lugar. Versículo seguinte. De repente, só um pouquinho, amados, que eu tenho uma nota aqui no meu celular aqui. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo seguinte. E apareceram distribuídos entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Essa palavra pousou. So the word rest on, Ela significa catizo. it means katizu. Significa ter residência. Means to have a residency. Não é vir e sair. It's not to come and to leave. Ela veio morar. It came to live. Está aqui, igreja? Are you here? O Espírito Santo pousou sobre catizo. Ele veio morar sobre cada um deles. So the Spirit came to live. And Quantos têm o Espírito Santo morando em você? how many have the Holy Spirit living in you? A grande revelação desse dia hoje The great revelation of the day today, está voltada à pessoa do Espírito Santo. it's backed up by the person of the Holy Spirit. Muitas pessoas pregando esse livro So many people preaching this book, e todas elas estão de acordo em um ponto. and they're all in according to one point. Muitas religiões Many e religions, todas elas estão de acordo em um ponto. and they're all in agreement in one point. As que estão pregando, eu estou falando da Bíblia, amém? The ones that are preaching the Bible. E qual é o ponto, pastor? And what is the point, Pastor? Quando aceitamos Jesus, When we accept temos o Jesus, Espírito Santo, we have the Holy Spirit. temos a salvação. We have salvation. Todas elas estão dentro desse ponto. They're all inside of this point. Mas quando eu quero olhar e tirar a dúvida em qualquer área da igreja, So when I want to take, any doubt out of any questions from eu the church, eu vou para onde iniciou. I'm going to go back to where it began. Aqui nesse capítulo 2, So here on this chapter 2, a igreja iniciou. the church began. Ali foi o primeiro culto na face da terra, This was the first service on earth. porque foi quando o Espírito Santo desceu. That's when the Holy Spirit came. Até então, Before then, o Espírito Santo nunca tinha vindo na terra. the Holy Spirit had never came to earth. 11 dias atrás, But 11 days prior, Jesus havia subido ao céu. Jesus had went up to heaven. Exatamente 11 dias depois, Exactly 11 days after, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. the Holy Spirit came down upon the disciples. Eles estavam intimidados, They were eles intimidated. estavam com medo, They were afraid. eles estavam preocupados que viesse alguém bater a porta e levassem eles também para crucificar. And they were scared that people would come and knock on the door and take them to be crucified. A crucificação havia passado 51 dias antes. The crucifixion had happened 51 days prior. Os discípulos estavam amedrontados porque Jesus havia subido, ascendido aos céus 11 dias antes. So the disciples were worried because they had seen Jesus ascending to heaven 11 days earlier. Estavam se sentindo sozinhos. They were feeling alone. Durante esses 11 dias, For this 11 days, eles não tiveram Jesus they didn't have e não Jesus tiveram o Espírito Santo. and they didn't have the Holy E Spirit. eles estavam com medo, And they were afraid porque estavam sendo procurados por ser os discípulos de Jesus. because they were being searched because they were the disciples of Jesus. Então eles estavam fazendo o que Jesus disse. So they were doing what Jesus told them to do. Capítulo 1 de Atos, do versículo 1 ao 11. Chapter 1 of Acts from 11. From 1 to 11, So from 1 to 11, Jesus diz suas últimas palavras, Jesus says his last words. dá suas últimas instruções. He gives his last E instructions. então acende o céu. And then he ascends to heaven. E uma das palavras foi: And one of the words fiquem was, juntos, stay together, busquem
Seek, Busquem, seek, mas não saiam. but do not leave. Fiquem conectados. Be connected Até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. until you be full of the Holy Spirit. E nesse momento eles estavam fazendo isso. And then this moment they were doing this. E, de repente, And then suddenly, 11 dias de oração, 11 days of o prayer, Espírito Santo desce. Holy Spirit comes down. E quando o Espírito Santo toca nesses homens, And then when the Holy Spirit touches these men, eles começam a falar em outras línguas. they start speaking in other tongues. E eles saem às ruas. So they go out to the streets. E nas ruas estava acontecendo uma festa chamada Pentecostes. And there was a party happening called the Pentecost. Vinham pessoas de muitas cidades para essa festa. There's many people from a lot of different cities that A come to cidade this, estava cheia. this feast. And the city was full. E agora os discípulos que estavam com as portas trancadas, com vigias lá fora, preocupados em serem pegos, saem correndo pelas ruas. So now the disciples that were locked in their home, they have security outside. Now they go out. E quando eles saem pelas ruas, And then when they go out through the veja o streets, versículo 13 o que fala. see verse 13 what it says. Acts Acts 1:13. 2:13. 2:13. Vamos ver o versículo 12 e 13. Let's see 12. As pessoas olhavam e ficavam atônitas e perplexas e interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Amazed and perplexed, they asked one another, what does this mean? E outros, porém, diziam, zombando, diziam, eles estão embriagados, And some, however, made fun of them and said they had too much wine. estão bêbados. They're drunk. Eles beberam. They had drinked. Eles estavam zombando deles, possivelmente por causa da atitude deles, Maybe because of the attitude that they na had. rua, da forma que eles estavam. In the streets, the way they were. Outros estavam atônitos, Some of them, they were amazed. outros perplexos, And other perplexed. não estavam Perplexed. entendendo o que estava acontecendo. They didn't know what was going on. Pedro se coloca de pé, então, e faz o seu primeiro sermão. And then Peter stands up in the middle of the crowd and makes his first sermon. E o primeiro sermão de Pedro vai do versículo 14 ao versículo 36 do capítulo 2 de Atos. And the first sermon of Peter goes from 14 To 36, to 36 de Atos, capítulo of 2. Acts, chapter 2. E quando Pedro termina esse sermão, And when Peter, he finished the sermon, eles então fazem uma pergunta. Vamos ler versículo 37. so they ask a question, and let's read verse 37. Versículo 37. Let's read verse 37. 37 a 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram então a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Versículo seguinte. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão. Veja, ele já não fala expiação, ele fala remissão. Para remissão dos vossos pecados e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Versículo seguinte. Bruno, está parado lá? Versículo seguinte. Para vós, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Versículo seguinte. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E tem mais um versículo. Então os que lhe aceitavam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo na igreja naquele dia de quase 3.000 pessoas. Veja bem o cenário aqui. So look at the scene. Aquelas pessoas não foram para a igreja, The people that didn't go to eles church, foram para uma festa. they went to a party. Eles encontraram os discípulos They found some disciples e as pessoas que acompanhavam os discípulos and some people that followed the na disciples. rua falando em outras línguas. They were speaking in tongues. Primeiro eles ficaram perplexos e atônitos, They were perplexed and amazed. assustados, They were zombaram de Pedro, they made fun of Peter. zombaram dos discípulos, They made fun of the disciples. julgaram que eles estavam bêbados. They
they judged them and said, "Oh, you had too much wine." Mas após a explicação de Pedro na palavra, So after the explanation of Peter in the word, 3.000 pessoas 3,000 people aceitaram a Jesus accepted Jesus dentro da proposta que Pedro havia feito. inside of the purpose that Peter had made. Pedro, nós entendemos a palavra. So we understood the word. E o que nós vamos fazer agora? So now what are we going to do? E Pedro, a resposta de Pedro é bem direta e sincera. And Peter's answer is very direct and sincere. Arrependam dos vossos pecados. So repent of your sin. Arrependam de vossos pecados. Repent of your sin. Sejam batizados no nome de Jesus. Be baptized in the name of E Jesus. então vão receber o dom do Espírito Santo. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Temos 3 condições para a salvação aqui. So we have 3 conditions for the salvation. Arrependimento, Repentance, ser batizado no nome de Jesus, be baptized in the name of Jesus, receber o Espírito Santo. and receive the Holy Spirit. Melhor dizendo, So it's better to say recebendo o dom receiving the gift do Espírito Santo. of the Holy Spirit. Tá comigo aqui não? Are you with me? Vamos fazer um bônus rapidinho. So let's do a bonus really quick. Do versículo 42 a 47, vamos ver o que aconteceu com a igreja após Let's see what happened to the church after eles receberem ao Espírito Santo. they received the Holy Spirit. Ouvindo eles estas coisas, perdão, vamos lá, 42, tá lá. So E 42. perseveravam na doutrina dos pastores. They Hã? Ah, mas tá errado então. devoted in the teaching of Perseverar em qual the doutrina? pastors. O que a Bíblia está dizendo, irmãos? What is the Bible saying? Perseveravam na doutrina dos apóstolos They devoted themselves to the apostles' e na teaching comunhão, no And- partir do pão e nas orações. and the fellowship to breaking the bread and prayer. Está aqui, igreja. Are you here, church? Perseveravam na doutrina dos apóstolos So they persevered they devoted themselves to the apostle e teaching na comunhão, and the communion no partir do pão e nas orações. and the breaking bread and prayer. Vamos lá, seguinte. And the next verse. Em cada alma havia temor. And each soul, everyone was filled. Nessa igreja tinha prodígios e tinha sinais, And in this church they had signs and wonders que eram feitos por intermédio dos apóstolos. that was performed by the apostles. Versículo seguinte. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. All the believers were together and had everything in common. Versículo seguinte, vamos lá. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. So they sold property, possessions to give to everyone that had need. Vamos. Até o 47. Let's go. Diariamente perseveraram unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Seguinte. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Para aqui um pouquinho comigo aqui. So let's stop for a O second. pastor vai pedir para nós vender nossas propriedades. The pastor is going to start asking for us to sell our properties. Presta atenção, amados. So pay attention. A igreja brother. estava iniciando. The church was beginning. A igreja não tinha nada. The church didn't have anything. Só uma língua conhecia Jesus. Only one tongue knew Jesus. A língua que eles falavam. The tongues that they spoke. No momento que o Espírito Santo vem, The moment that the Holy Spirit came, ele traz todo o necessário para levar a salvação. He brings all the needs to take salvation. Se aquela região precisa poder, ele traz poder. And so if that region needs power, he brings power. Se aquela região precisa que as pessoas falem em outras línguas, que não tem professor, todavia, para ensinar, como nós temos aqui professor de inglês, para aprender o inglês, se aquela região precisa disso, ele traz a pessoa, a língua que ela precisa. So if that region needs a new language, it brings a teacher, it brings someone to teach that language. Se o Espírito Santo, So the Holy Spirit, ele traz o que é preciso it brings what it's needed para uma explosão sobrenatural for a supernatural explosion de salvação. of E salvation. nesse ponto, And in this point, as pessoas que estavam presentes the people that were present, eram de vários lugares. it was from many places. Eles não conseguiriam evangelizar essas pessoas So they- sem falar o seu idioma. They cannot evangelize these people without speaking their own language. O batismo de poder que eles receberam, que o Jesus
Jesus fala em Atos capítulo 1, versículo 8. So the power of the speaking in tongues that Jesus speaks about in Acts 1:8, Mas recebereis poder, but you will receive power, recebereis poder, receive para power, que sejam minhas testemunhas, so you can be my witness, aqui, lá e acolá, like here, now, and beyond, em todos os lugares. in all places. Esse poder, This power, nesse momento, in this moment, trouxe a eles it brought to them línguas, tongues idiomas and das languages pessoas que estavam na cidade. of the people that were in the city. Só nesse texto você So vai encontrar just isso. in this text, you'll find this. E eles puderam evangelizar e ganhar as pessoas. And they could evangelize and win the lost souls. E nesse momento, And in this moment, muitas pessoas voltaram para suas cidades e continuaram evangelizando. many of them went back to their own cities and started to A evangelize. igreja iniciou numa So the potência. church started with power. Precisava finanças para fazer They isso. needed finances to do this. E o coração deles foram entregues com tanta vontade, tanta força, So their heart was given with so much power and will. que os irmãos vendiam suas propriedades e entregavam. The brothers would sell their properties and give it. Se você acompanhar a história dessa época, So if you follow the story of this time, logo em seguida você vai ver que o próprio governo da época tomou as propriedades. you'll see that even the government of this time started to take the properties. Ou seja, Meaning, era algo para aquele momento. it was something for that moment. Se nós chegarmos a um momento de fazermos coisas assim, So if we get to a moment to do things like o this, Espírito Santo vai nos mover dentro disso. the Holy Spirit will move us inside Tá of aqui, this. igreja? Are you here, Nós church? precisamos entender a Bíblia dentro das suas histórias, We need to understand the Bible within their sem stories tirar a essência dela. without taking the essence of Agora it. vamos para frente. So let's move forward. Capítulo 8 de Atos, capítulo 8, versículo 12 e 13. So Acts 8, 12, and 13. Atos capítulo 12, 8, versículo 12 e 13. Quando, porém, deram crédito, depois se vocês quiserem ler o livro de Atos inteiro, leiam. So later, if you want to read the whole book on Acts, É a ata, read it. é a ata da igreja. It is the Acts of the church. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados por ele. Nesse texto, So in this text, nós vemos Filipe. we see Philip. Filipe evangelizando as pessoas. Philip, he would evangelize the people. As pessoas aceitavam Jesus People would accept Jesus, e eram batizados no nome de Jesus. and they were baptized in the name of Jesus. Agora veja a continuação disso. So Vamos ler de look at 14 a 20. the to be continued of this. Versículo 14. Verse 14. Ouvindo os apóstolos. Filipe era um diácono. Philip was a deacon. O poder de Deus estava sobre a igreja. The power of God was upon the church. O próprio Filipe, como os diáconos da igreja, The deacons of the church, operavam em sinais e maravilhas. they were working signs and wonder. Nós temos os mártires da igreja We have the Martins of the church, que morreram por ser usados por Deus. because they died because they were being used by God. Vamos entrar no tema. So let's walk into the theme. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram então Pedro e João. Diga comigo, enviaram Pedro e João. So say with me, Peter and John. Presta atenção comigo. So they sent Peter and John. Pay attention. Filipe pregou a mensagem, Philip, he preached the word. eles aceitaram Jesus. They accepted Jesus. Filipe batizou eles. Philip baptized them. E então os apóstolos, ouvindo que receberam Jesus, So the apostles, seeing that they received Jesus, enviaram Pedro e João. they sent Peter and John. Para quê? For what? Eles já não tinham aceitado Jesus? Didn't they accept Jesus? Para que eles enviaram Pedro e João? Why did they send Peter and John? Vamos ver. Let's see. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Versículo seguinte. Porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão
pelo fato de imporem as mãos apóstolos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu dinheiro, propondo, concedei-me a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, também receba o Espírito Santo. Versículo seguinte e último. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para toda perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Presta atenção comigo. So pay attention with me. Filipe evangelizou, Philip, he evangelized. o povo creu na mensagem, People believe in the message. aceitaram Jesus, They accepted Jesus. os apóstolos sabendo disso, Apostles knowing this, vamos enviar agora we're going to send them now, Pedro e João. Peter and John. Para quê? For what? Para trazer o Espírito Santo. For them to bring the Holy Spirit. Pedro e João chegou, So Peter and John got there, orou, prayed. e agora eles iam impondo-lhes as mãos, So now they lay hands. e eles então recebiam o dom do Espírito Santo. So now they receive the gift of the Holy Spirit. Eles começavam então a manifestar o dom do Espírito Santo So na they vida start deles. manifesting the gifts of the Holy Spirit. A ponto do Simão, que era o bruxo da época, So, to the point that Simon, the witch of the time, dizer, eu quero também esse poder. he said, I want this power. Eu dou dinheiro e vocês me dão esse poder. I'll give you money, you give me the power. Porque Simão notou que quando Pedro e João colocavam a mão, Because Simon noticed that when they laid hands, eles recebiam o Espírito Santo. they would receive the Holy Spirit. O batismo com o Espírito Santo. The baptism with the Holy Spirit. O batismo com o Espírito Santo The baptism with the Holy Spirit era a grande preocupação da igreja no was momento. the great worry of the church that time. O batismo com o Espírito Santo The baptism of the Holy Spirit. era uma necessidade no meio da igreja. It was a need in the middle of the church. O batismo com o Espírito Santo, The baptism with the Holy que é Spirit. o início da manifestação de poder, That is the beginning of the manifestation of power. que é a mensagem, quem sabe, tão bloqueada hoje. That is the message that maybe today is the one that is blocked the most. Leia Atos comigo, So capítulo read 10, versículo Acts 44 a 47. 10:44 to 47. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Seguinte, vamos lá, até o 47. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, ou seja, não era só sobre os judeus, mas sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Versículo seguinte. Pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, veja que Pedro perguntou, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados a estes, assim como nós receberam de Deus o Espírito Santo? Em outras palavras, Pedro está falando assim, So in other words, Peter is saying, eles não criam que aquelas pessoas pudessem também receber de Deus they didn't a believe that those salvação, people could receive of God the salvation porque eram gentios. because they were Gentiles. Então o que Pedro fez, So what did Peter do? ele estava ali naquele momento, He was there in that moment, falando, he was e o speaking, Espírito Santo tomou aquele povo e eles começaram a falar em and língua. the Holy Spirit took those people and they started speaking in tongues. E Pedro então se fez essa pergunta a ele: So Peter asked this question. como eu vou negar o batismo nas águas a essas pessoas se o próprio Deus já batizou eles com o Espírito So Santo? how am I going to deny the baptism of the water if the God himself have baptized them with the Holy Spirit? Veja que o texto do capítulo 8 é diferente do texto do capítulo 10. So you'll see that the text on 8 is different than text in 10. Tem alguém aprendendo aqui, não? Is there anybody learning here? Queria tanto que você estivesse tomando nota. I would want you to take notes. Presta atenção. So pay No attention. capítulo 8, So in chapter 8, eles foram batizados nas águas primeiro. they were first baptized in water. Depois Pedro e João veio, impôs as mãos para que eles fossem batizados pelo And Espírito then Santo. Peter, they laid hands so they could be baptized. No capítulo 10, In the chapter 10, eles não haviam sido batizados ainda. they haven't been baptized O yet. Espírito Santo veio primeiro. The Holy Spirit came first. E depois, então, And Pedro then- foi tocado a batizar eles nas águas. Peter was touched to baptize them in water. Eu vejo na condição And da I preocupação dos apóstolos I see the condition of the apostles being worried. três coisas: 3 things: arrependimento, repentance, aceitar ser batizado no nome de Jesus, be Pai, baptized in Filho the e name of Espírito Jesus, Father, Son, and Holy Spirit, e receber o dom do Espírito Santo. and to receive the gift of the Holy Spirit. Eu sou cristão há I am a believer 47 anos for 47 e years alguns dias. and a couple days. A diferença na minha vida The difference in my life
Não foi o conhecimento da palavra, It wasn't the knowledge of the word. foi o poder do Espírito Santo. It was the power of the Holy Spirit. As experiências que marcaram na minha vida. The experiences that marked my life. Com 12 anos de idade, eu recebi o dom do batismo com o Espírito Santo sobre a minha vida. So when I was 12, I received the gift of baptism of the Holy Spirit in my life. E eu confesso aos irmãos, And I confessed to brothers. passei 8 anos, um pedaço da minha vida, não uso essa palavra desviado, mas eu passei 8 anos da minha vida devagar nas coisas do Senhor. But I'm not going to lie to the brothers. There was 8 years of my life that I was slow in the things of the Lord. Mas o que eu havia recebido do Espírito Santo me puxava, dizendo para But mim what I had- voltar aos caminhos do Senhor. What I had received from the Holy Spirit was calling me, come to the ways of the O Lord. que marcou a minha vida foi ter recebido o Espírito Santo na minha vida. What marked my life was to receive the Holy Spirit in my life. Em outras palavras, So in other words, Jesus salva. Jesus saved. Através de Jesus tem a salvação. Through Jesus we have salvation. Se você aceitar a Jesus como teu Salvador, So if you accept Jesus as your Lord and Savior, você tem a salvação. you have salvation. Essa é a explicação da palavra de Deus. That is the explanation of the Só Word of Jesus God. salva. Only Jesus saves. Você quer aceitar? You want to accept E a it? pessoa então levanta a mão e diz, eu So quero they say, aceitar. oh, I want to accept Him. E se coloca de pé e diz assim, eu And quero they aceitar stand up Jesus. and they Foi say, uma thank you, ação Jesus. racional. This is a reasoning and formation. Foi o poder de Deus que pegou ela aqui e fez ela. Was it the power of God that grabbed her and did something? Ou foi ela que decidiu? Or was she the one to decide? Está aqui comigo não? Are you with me? Mas quando o poder de Deus vem sobre a vida But dela, when the power of God comes upon her já não é life, natural mais. it's not normal, it's not natural. Em outras palavras, So in other words, eu aceito Jesus, I accept Jesus. eu me batizo para confirmar isso, que a minha decisão é sólida. Sorry, repeat it. Eu me batizo nas águas para confirmar que a minha decisão é decisiva, é sólida. So I baptize in the water to make sure that my decision is solid. E Jesus agora vem com o selo do batismo com o Espírito And Santo. Jesus comes with the seal of the Holy Spirit. Está aqui, igreja. Are you here, church? O selo do Espírito Santo So the seal of the Holy Spirit. é necessário para todas as vidas. It's necessary for all É o que vai me lives. direcionar It's what's going to direct me entre o sim e o não, and between yes and no. entre ouvir Deus e não. And between listening to God or not. É o que vai me direcionar It's what's going to direct me. a tomar as decisões não através do meu racional, mas através da fé. It's not by my rational thoughts, but by faith. Vamos lá, capítulo 11, versículo 15 a 17. So de Atos. chapter 11 and forward. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles. So when I start, okay. When I begin to speak. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Ou seja, eles estão falando, quando eu comecei a falar, So they're o saying- Espírito Santo caiu neles, como foi conosco lá no capítulo 2, versículo 1 a 4, lá no início. So they're saying basically the same way it happened to us in the past, it happened to them. Versículo seguinte. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ninguém deu glória a Deus, vou So repetir. nobody give a glory to God here. João batizou com água, So John, he baptized with water. mas só Deus But only pode batizar God com o Espírito Santo. can baptize with the Holy Spirit. Vamos lá. Let's go. Quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que eu pudesse resistir a Deus? Amém? Capítulo 19, versículo 1 a 7. Levanta a mão comigo e diga, Jesus, revela para mim essa mensagem. Fala Say, comigo, fala. raise your hand, say, Jesus, Fala. reveal to me this message. Revela para mim essa So mensagem. reveal to me this message. Amém? Amen. Vamos lá, capítulo 19, versículo 1 a 7. Vamos ler um pouquinho. So from 19:1 until 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, seguinte, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando vocês creram? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe esse tal Espírito Santo. Eles haviam sido pregados, evangelizados, They already have been preached, evangelized, se batizaram, baptized, mas ninguém tocou no assunto que o Espírito Santo vinha. but nobody touched the subject that the Holy Spirit was going to come. Os discípulos, quando estavam com Jesus antes da ascensão, So the disciples, when they were with Jesus before the ascending, Jesus falou para eles,
Jesus said to them, vocês vão ficar juntos. you're going to be together. Para quê? Para quê, Jesus? For what, Jesus? Porque virá sobre vocês o Espírito Santo. Eu Because tenho que ir will para que eu come possa enviar upon you ele. the Holy Spirit. O Espírito Santo é o enviado de Jesus. So the Holy Spirit is send one from Jesus. Está aqui, igreja. Are you here, church? Os próprios discípulos receberam a pregação sobre o Espírito Santo. So the disciples, they received the preaching of the Holy Spirit. Volta. Go back. Eles receberam. They received. Mas agora, nesse momento, eles tinham aceitado Jesus. E aqui eles não ouviram falar sobre o Espírito Santo. And here they didn't hear about the Holy Spirit. Versículo seguinte. Next verse. Então Paulo perguntou, So Paul asked, e no que vocês foram batizados? and where were you baptized? Porque eles chegaram para Paulo e falaram, nós fomos batizados. And then they came to Paul and said, we were baptized. Eles falaram, no batismo de João. You were baptized in the baptism of John. Seguinte, And the next one. disse-lhe Paulo, So said Paul. João realizou o batismo do arrependimento. So John, he did the baptism of repentance. É necessário esse batismo. Yeah, this baptism is needed. Esse é o batismo de João. This is the baptism of John. Dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. And telling the people that believe the coming after him, the one is Jesus. João batizava nas águas. So John, he would baptize in the water. Quando eu me batizo nas águas. When I baptize in Quando eu water. tomo a decisão de me batizar, quando uma pessoa toma a decisão de batizar nas águas. So when a person takes decision of baptizing in water, Vou falar só depois que você dá um glória a Deus. I'm going to say only after you say glory to God. Se não dá para dar um glória a Deus, dá um sorriso pro seu irmão aí. So if you can't give glory to God, give a smile to your brother. João batizou, So John, he baptized. mas ele falou assim: But he said, esse batismo this é o baptism batismo do homem is the baptism of no man. teu racional. In your thought, in Você your toma a rational. decisão de se arrepender And you take the decision to e repent, ser batizado. and you're baptized. Esse batismo This o baptism, homem pode dar this man can give. para que você creia e receba So you can believe and e receive. que Jesus possa enviar a você And so Jesus, he can send to o you Espírito Santo. the Holy Spirit. O selo da salvação So the seal of salvation é o Espírito Santo. is the Holy Spirit. Seguinte, Next verse. eles tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Seguinte, impondo-lhes as mãos, Paulo, diga comigo, impondo-lhe, Paulo colocou as So mãos. say laying hands, Paul. Diga, Paulo colocou as mãos. Say Paul laid hands. Ah, pastor, eu não gosto dessa igreja não, que ficam colocando a mão na gente. I don't like this church pastor. They keep on putting their hands on us. Impondo Paulo as mãos. So laying Paul his hands. Veio sobre eles quem? Came upon them who? O Espírito Santo. The Holy Spirit. E tanto falavam em línguas And they spoken in tongues como profetizavam. as they prophesy. Mais um versículo. So let's read the next verse. Eram ao todo uns 12 homens. There were about 12 men in all. Eu podia continuar, I could continue. mas eu vou voltar aqui numa que o Espírito Santo acabou de me passar aqui agora. I'm going to go back to one that the Holy Spirit just gave me fresh. Capítulo 2, vamos voltar. Capítulo 2, 1 ao 4. Let's go back to chapter 2, 1 through 4. Uau. Se ninguém dá um glória a Deus agora, deixa eu pegar minha Bíblia que eu jogo ela lá. Let me grab my Bible. If you don't give a glory to God, I'm going to throw it. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo? Seguinte. On the day of Pentecost, they're all in the same place. De repente veio do céu como um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde todos estavam sentados. Seguinte. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre alguns que estavam ali. Hã? Sobre cada deles. Rest upon each of them. Começa. Pousou. Está comigo? Lembra? Catiça. Diga comigo, Remember catiça. Katisa. Já estão falando em hebraico. Glória a Deus por You're isso. already speaking in Hebrew. Glory to God. Veio morar em mim. Came to live in me. Como que ele veio morar em mim? How did he come and live in me? Como línguas repartidas de fogo. With tongues that were apart in fire. Me tornou embriagado. He made me drunk. Eu estava com medo, mas agora eu saí pela rua gritando.
I was afraid, but now I'm going out and shouting. Eu estava com medo de eu ser crucificado como Jesus, mas agora eu não quero nem saber. I was scared of being crucified like Jesus, but now I don't care. Ô Pedro, Hey, Peter, eu vou te crucificar. I'm going to crucify Por favor, you. crucifica de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como mestre. Please crucify me upside down. I'm not just to die as my master. Em outras palavras, agora eles começaram a tirar sarro dos guardas. Now, in other words, they're making jokes with the guards. O que o Espírito Santo faz da pessoa What the Holy Spirit does in the person muda totalmente. changes completely. You afraid? So, amigo, Agora você é corajoso. Você está com medo? oh, Agora você é you're corajoso. afraid. Now you're courageous. Ele te leva a uma mobilização. It takes you to a mobilization. Você não era desta forma. You were not in this way. Você estava no racional. You were in the rational. Agora você tem o selo. Now you have the seal. Está aqui, igreja. Are you here, church? Eu preciso ter desejo de buscar o Espírito Santo. I have to have desires of seeking for the Holy Spirit. Mas por que 4, versículo 4? Now, Mas verse 4. por que todos? Cadê? Why did all of them? Versículo 3. E todos pousou sobre cada um deles. É no outro versículo, perdão. No mesmo que estava. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. So all of them were full of the Holy Spirit. Sabe o que isso significa? You know what this means? Que para que eles chegassem à salvação, So for them to get to salvation, eles precisavam ter o selo do Espírito Santo. they have to have the seal of the Holy Spirit. Eu vou desmistificar. Posso So desmistificar? I'm going to demystify. Can I demystify? O batismo do Espírito Santo é só para alguns. The baptism of the Holy Spirit is just for some. Não, é que aqui nesse versículo aqui, Oh, no, this verse here, ele batizou só um pedaço só. they only baptize a part. O outro pedaço é que The é other de uma outra part crença. is another belief. Diga comigo, arrependimento. Say repentance, Ser batizado no nome de Jesus. be baptized in the name of Jesus. Já assistiram algum batismo aqui, não? Have you ever watched any baptism here? Já assistiram o batismo aqui? Have you watched baptism here? Você já viu no batismo, seja um real comigo, o Espírito Santo tomar uma pessoa e ela sair sem saber o que ela está fazendo e ia lá batizar? Ou ela vai por sua racional, pelo seu pensamento racional? Did you see anybody being taken by the Holy Spirit and just walking and being baptized, laying in water? Or Você they go? decide ser batizado. So you decide to be baptized. Fecha essa mensagem para orar por vocês com um bônus aqui. So I finished this message and I want to pray for you with a bonus. Havia uma moça que ela queria namorar. There was a girl that wanted a date. Começou a orar por um jovem. So she started praying for a young man. E um dia ela estava vindo para a igreja. And then one day she was coming to church. E um jovem viu ela passando e começou a seguir ela. And then the young man saw this girl going to church. He decided to follow. E ela foi e parou na igreja. And she stopped and went inside the church. E quando ela chegou na igreja, And when she went in the church, ele sentou lá atrás, ficou esperando até o culto terminar. and then he sat in the back, waited till the service to Quando finish. terminou o culto, So when the service ele finished, foi e falou com a moça: he went and spoke to the girl. eu quero namorar com você. I want to date you. E ela falou: She said, huh? como diz, eu até quero. I want Estou it. orando por isso. I've been praying for Estou this. desesperado por isso. I am desperate for this. Mas eu não posso namorar com você, você não conhece o meu Jesus. I can't date with you because you don't know my Você não é da minha Jesus. religião. You're not my religion. E ele falou: mas o que eu tenho que fazer? So she said, what do I have to do? Falar, no próximo culto vai ter o apelo. There's another service. We're gonna have the calling, Você the levanta altar a mão, call. aceita Jesus. You raise your hand and Ele falou, só isso? accept Jesus. Só isso? He said, just this? Yeah. Sim. Ok. Tá bom. O próximo culto ele estava lá. The next service he was there. O pastor fez o apelo, ele foi o primeiro. Levantou as mãos. The pastor did the altar call. He was the first one. O pastor não estava vendo ele por causa da multidão, ele estava pulando lá em cima. The pastor wasn't seeing them because there was so many people. He was jumping over there. Então veio, aceitou Jesus. So he came, he accepted Jesus. Confessou, aceitando Jesus como He seu Salvador. confessed Jesus as his Lord and Savior. Terminou o culto, They finished the service. vamos namorar. Let's date. A moça falou, mas você acabou de aceitar Jesus. But you just accepted Você precisa Jesus. ser batizado. You need to be baptized. O que precisa ser batizado? What do I need to be baptized? Você tem que falar com o pastor e ver o procedimento da igreja. You got to talk to the pastor and see the going on of the church. Ele foi ao pastor. And he went to the church. Pastor, eu sou aquele que acabei de aceitar Jesus. I am the one that just accepted Jesus. E agora eu quero ser batizado. And now I want to be O baptized. que eu preciso? What do I need? O pastor falou 4 meses de curso. And now the pastor said 4 months of teaching.
Qual dia, pastor? What days, Pastor? Tal dia. This day. Ele veio para o batismo. He came to the baptism. Passou os 4 meses. The 4 months passed. Terminou os 4 meses. The 4 months passed. Foi para o dia do batismo. He went to the day of the Foi baptism. batizado. He was baptized. Mergulharam ele na água. He went down in the water. Trouxeram ele. They brought him back. Correu no banheiro, trocou de roupa. He went in the bathroom, changed his clothes. Vamos namorar agora? He said, let's date now. E a moça pegou e respondeu para ele. And the girl came and said to him, Nós precisamos a resposta de Deus. we need the answer of God. Você acabou de ser batizado. You just baptized. Eu preciso que você seja batizado com o Espírito Santo. I need you to be baptized with the Holy Spirit. E com quem que eu tenho que falar? And who do I have to speak to? O pastor não resolve? The pastor doesn't solve the problem? No. Como que eu tenho que fazer? How do I have to do Fala com o this? pastor, ele vai direcionar você. Speak to the pastor, he'll direct you. Foi pro pastor. He went to the O pastor. pastor explicou para ele. The pastor explained to Ele him, começou a buscar. and he started to seek. Jejum, Fasting, oração. prayer. Toda oração de batismo com o Espírito Santo, ele corria para frente. Every prayer of baptism with the Holy Spirit, he would run to the Até front. que um dia, Until one o day, fogo pegou ele. the fire got him. E aí ele ficou igual Pedro e os discípulos quando saíram ali And do then Pentecostes. he got just like Peter and the disciples. Duh! A moça olhou e falou, bebeu. So the girl said he drank. Não, ele acabou de receber o batismo. No, he just received the baptism. Então, quando terminou o culto, So when the service came, ele está saindo ainda meio extasiado. he's still walking out kind of astonished. A moça veio para ele. The girl came to him. Agora vamos namorar. He said, now let's date. Ela falou para ele, She agora said vamos to namorar. him, let's date Ele now. falou, agora He said, eu now, preciso orar a Deus para receber a confirmação no meu coração. now I need to pray to God to receive confirmation. O batismo com o Espírito Santo. So the baptism of the Holy Spirit. Se coloca de pé, por And gentileza. please stand. Às vezes eu me pergunto o que me mantém até hoje na obra de Deus, fazendo a obra de Deus. And sometimes I ask myself, until today, why do I still do the works of God? O que me mantém dirigindo a igreja, What maintains me directing a church, entregando muitas vezes boa parte das nossas finanças, giving majority of the time great part of our finances, noites sem dormir, nights without sleeping, amando, loving, e pessoas muitas vezes se levantando e falando mal de você, and people getting up and speaking bad about you, e você continua amando, and you keep on loving, e eles seguem falando de você. and they keep on speaking bad about you. E eu me pergunto, eu mesmo, irmão, And I ask myself, o que me motiva? what great motive do I have? O Espírito Santo. The Holy Spirit. Não foi a minha decisão que eu fiz no meu racional. It wasn't my decision that I made in my rational Foi o thoughts. poder do Espírito Santo. It was the power of the Holy Spirit. Hoje, Today, não existe muitas pessoas buscando o Espírito Santo. there's not many people seeking the Holy Spirit. Quando eu decidi buscar o Espírito Santo, When I decided to seek the Holy Spirit, eu não tive super incentivo dos meus pais. I didn't have a great incentives of my parents, Mas eu lembro but I remember que todo culto que falava que ia ter um especial para orar por batismo com o Espírito Santo, that every time that they said that there would be a special moment for the baptism of the Holy Spirit, eu jejuava a semana toda, I would fast the whole week porque eu queria toque do Espírito Santo. because I wanted a touch of the Holy Spirit. Hoje em dia as pessoas querem o batismo com o Espírito Santo. Nowadays, people want the baptism of the Holy Spirit. E muitas vezes vem, com perdão da palavra, eu estou ensinando sem intenção de ofender. And forgive me for this word because I'm trying to teach without trying to offend. Seco. Dry. Não houve busca, não houve desejo, não houve sede. There was no seeking, desire, thirst. E parte da mente ainda, devido às tantas pregações contra o Espírito Santo, And part of their mind, just because of all these preachings that go against the teaching of the Holy com Spirit, dúvidas with sobre o batismo com o doubts Espírito Santo. with the baptism of the Holy Spirit. Existem diferentes tipos de temperamentos, There's different types of tempers. sanguíneo, melancólico, vários tipos. A ciência nos ensina isso. So the science teaches us that there's a lot of differences.
Mas quando o batismo, quando o dom, quando o Espírito Santo desce sobre você com poder, So, but when the Holy Spirit comes down, descends on you with power, você pode ter o teu temperamento, you can have your temper, mas algo vai radicalmente mudar na tua vida. but something radically is going to change in your life. Quando avisaram que e lembrando vocês de algo, And just to remind you one thing, talvez eu tenha ido na frente no altar maybe I had run to the altar ahead com apelos para batismo com o Espírito Santo with petitions for the baptism of the Holy Spirit mais de 100 vezes more than 100 times, e não era batizado. and people weren't baptized. And I Batizava da wasn't esquerda, da baptized. direita, da frente, de trás e eu não. A person on my left, on my right, in front of me, behind me, they're all baptized, but I was never baptized. Eu nunca desisti. I never gave up. Dia nós morávamos no Pinheirinho, em Curitiba. So in one day we lived in Pinheirinho, in Curitiba. E dia avisaram que ia ter uma manhã missionária num bairro próximo chamado Santa Inês. And there was going to be a great missionary that was in a neighbor city that was called Santinês. O culto durou quase 4 horas. The service lasted almost about 4 hours. A minha prioridade naquele culto, naquele dia, eu confesso, não era a palavra. My priority wasn't the word in that day. Era a oração do It was batismo com o Espírito Santo. the prayer for the baptism of the Holy Spirit. Quando chamaram na frente, no final, na última, quando chamaram na frente para orar pelo batismo com o Espírito Santo, So when they called everyone up front for the baptism of the Holy Spirit, eu fui o primeiro que cheguei. I was the first one to be there. E eu lembro muito bem que eu pensava assim, será que mais uma vez eu vou voltar And I sem remember, receber? and I remember that I thought to myself, is it going to happen that I'm going to go back home without receiving? Era longe da nossa cidade, It was- do nosso. It was far away from our city. Eu fui com uma bicicleta. I went on a bike. Eu tinha 12 anos. I was only 12. Minha mãe estava preocupada porque eu tinha que pegar a rodovia principal. My mom was worried because I had to get a state road. Mas ela viu que eu estava com tanta sede de receber o But batismo do she Espírito Santo saw that I was so thirsty of receiving que the ela me permitiu baptism ir. that she let me go. Eu fui com a minha bicicletinha. And I went with my little bike. E quando eu cheguei lá, And when I got there, que foram orar pelo batismo, that they went to pray for the eu fui o baptism, primeiro que estava na I frente. was the first one in the front. E quando eu então vi as pessoas recebendo o batismo, When I saw the people receiving the o da baptism, direita, the right, o da esquerda, the left, e eles iam contando. and they would count 1, 1, 2. 2. Tinha um irmão que estava só para contar quantas pessoas foram batizadas. There was a brother that was there just to count the amount of people receiving the baptism of the Holy Spirit. 10, 10, 12, 12, 16. 16. E eu ali, Jesus, eu vou voltar de novo. And I said, Jesus, I'm going to go back the same way again. Uns irmãos passavam para mim e falavam assim, fala aleluia, aleluia. Eu falava aleluia, aleluia. So the brothers would say hallelujah, hallelujah. And I would say hallelujah, hallelujah. But I wasn't decided to leaving that place without receiving. 35, 35, 40. 40. Nós vamos terminar. We're going to finish. 41, 41, 42, 42, 43. 43. E eu desesperado. And I was desperate. E eu fui 44. And I was the 44th. Nunca mais eu fui o mesmo. Never again I was the same. A impressão que eu tenho até hoje The impression that I have to this day, é como se o céu tivesse aqui onde está esse telhado aqui. that the heavens were like right here where the ceiling is. Eu fui o último, mas eu creio que fui o que mais dei trabalho ali para os irmãos. I was the last one, but I believe that I was the one that was most difficult, Porque eu pulava e queria alcançar o céu. because I would jump and try to get to heaven, Que eu não parava mais. because I wouldn't stop anymore. Os irmãos queriam fechar a igreja e eu não The queria sair da igreja. brothers wanted to close the church and I didn't want to leave. Eu lembro que terminou o culto, todo mundo foi embora. Eu fiquei sentado na escada da igreja ainda falando em língua. I remember that the whole service finished and I sat on the staircase still praying in tongues. E depois, quando eu peguei a minha bicicleta, eu vim falando em língua. So when I got my bike, I went E aquela home semana, eu creio speaking que foi a in, semana que eu mais falei em língua. and that week was a week that I most spoke in tongues. Não existe nada que eu possa explicar para vocês que seja mais prazeroso do que receber o selo do There's Espírito Santo. nothing that I can tell you that can be more pleasurable than receiving the baptism of the Holy Spirit. Hoje,
Hoje não se dá mais tanta vazão a isso. Nowadays, they don't give too much credit to this. Estão dizendo aí que não precisa do Espírito Santo. They say, oh, you don't need the Holy Spirit. Não caia nessa besteira. Don't fall in this O silliness. batismo do homem The baptism of men é o meu racional. is my reason. Eu preciso do selo. I need the seal. Eu quero que receber a aprovação I dele. want to receive the approvement of God. Jovens, Youth. eu já vi Jesus batizar com 5 anos, com I already 10 anos, com 12 seen anos. Jesus baptized 5, 7, 12. O que aconteceu comigo foi o que aconteceu no capítulo 10 What de happened Atos. to me was what happened in chapter 10 of Acts. Os irmãos não queriam me batizar nas águas porque eu era muito novo. The brothers didn't want to baptize me in the waters. I was too young. Quando voltaram para o pastor, falaram, pastor Edmundo, aquele jovem foi batizado com o Espírito Santo de uma forma. So when they came back, they told the pastor that young man was baptized in a way. E o pastor Edmundo falou, se Jesus batizou ele com o Espírito Santo, quem sou eu para impedir o batismo das águas desse menino? So the pastor said, if Jesus baptized him with the Holy Spirit, who am I to stop his baptism in the water? Eu não sei quando vai ser a próxima vigília. I don't know when it's going to be the next vigil. Eu vou orar hoje pedindo que o Espírito Santo desça sobre a vida de vocês. I'm going to pray today and ask the Holy Spirit to come down. And Os que são batizados com o Espírito Santo, não pare de falar em línguas. the ones that are baptized with the Holy Spirit, don't stop speaking in tongues. Vão te chamar de bêbado. They're going to call you drunk. Vão te chamar de doidão. They're going to call you crazy. Doesn't matter. No importa. Mas nós vamos fazer uma vigília para batismo com o Espírito Santo. But we're going to do a vigil with for the baptism of the Holy Uma Spirit. vigília. A vigil. A night watch. Mas eu quero que você comece a buscar isso a partir de hoje. But I want you to seek this. He's the one who gave this word today. Ele é o que deu essa palavra hoje. Do que depende a minha salvação? What depends on my salvation? Levante as suas mãos. So raise your hands. E diga comigo, Jesus, Repeat with me, Jesus. eu quero I want o selo the seal do Espírito Santo. of the Holy Spirit. Hoje, Today, racionalmente, rationally, eu decido I decide buscar to seek pelo Espírito Santo. the Holy Spirit. Eu decido I decide buscar to seek pelo Espírito Santo. by the Holy Eu Spirit. não vou parar. I will not stop. Eu não vou parar I will not stop porque eu quero because I want o Espírito Santo. the Holy Spirit. If you want to come to the front, Se você quer vir à frente, come quickly because Vem I have rápido. no long time. porque eu não tenho muito tempo. But if you want to come, come quickly. Se você quer vir, vem, vem, vem. Se você quer vir à frente no altar, vem. Eu não tenho muito tempo. Gonna be very quick with you. Eu quero ser bem rápido contigo. Quantos são batizados com o Espírito Santo? How Levanta a many mão are? direita comigo. So raise your hand if you are baptized with the Holy Levanta Spirit. a mão direita comigo. Raise your hands. Quantos não são? Levanta a mão. How assim many comigo. are Baixa a mão not quem é batizado com o baptized? The people that are baptized with the Holy Spirit, put your hands down. The ones that are not, raise your Come hands. quickly, if you're not. Come quickly. Se você não é, vem rápido. Se você, if you're not baptized with the Holy Spirit, please come Vem rápido. quickly. Vem rápido. Se você não é batizado com o Espírito Santo, vem rápido. Talvez você não receba hoje, Maybe you're not going to receive today, mas a tua atitude já começa hoje. but your attitude is going to happen today. Você vai buscar ele. You're going to seek Him. Ele pode te batizar hoje, He can baptize you today porque é só ele, não é o pastor. because it's just Him, it's not me. O que eu posso fazer é impor as minhas mãos. What I can do is just lay my hands, Mas é a tua sede. but it's your thirst. É a tua sede. It is your thirst. Anybody else quickly? Mais come. alguma pessoa? Vem, vem, vem rápido. Anybody else quickly? Is there come. anybody else that wants to be Eu quero baptized? obreiro Come. com cada um. Com I want to Mateus, com I ele, want to usher with each person. com cada deles. Usher with Gonna each be very person. quick on that. Vão ser rápido. Você que é batizado, You that are comece a baptized, falar em línguas. you start speaking in tongues.
Bruno, volta de novo o som que você estava, meu filho. Go back to the song that there was. Pai, no nome de Jesus, Father, in the name of desça Jesus, sobre essa casa. come down upon them. Desça sobre essa casa. Come down upon them. Sela os teus filhos. Seal your Sela children. os teus filhos. Seal your Sela children. os teus filhos. Seal your Sela os children. teus filhos. Seal your Sela os children. teus filhos. Seal your Sela children. os teus filhos. Seal them. Em nome de Jesus, In the name of rogamos Jesus, a Ti. we cry out to you. Batiza com o Espírito Santo. Baptize with the Holy Spirit. Batiza com o Espírito Santo. Baptize with the Holy Spirit. Feche os teus olhos, close your eyes. Close your eyes. Raise Close your your hands. eyes. Levante as suas Start mãos. worshiping Him. Comece a adorar a Start Ele. worshiping Him. Comece a adorar a Deus. Worshiping Him. Comece a adorar a Ele. Worshiping Him. Comece a adorar a Ele. Don't ask anything, just worship. Não pergunta, só começa a adorar. Com a tua boca, abra sua boca e comece a adorar a Ele. So open your mouth and worship God. Show your desire for Him. Mostre o seu desejo. Show your desire for Him. Me mostre o seu desejo por Oh, Ele. Espírito Santo. Holy Oh, Spirit. Espírito Santo. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Coloca outro ali. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Espera um pouquinho. Worship, let them worship. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Take them, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Da mesma maneira que você me tocou. It's the same way that you have touched me. Batiza os teus filhos. Baptize your children. 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 Batiza, Pai. Baptize them. Let them feel you, Lord. Deixa eles te sentir, Senhor. Let them receive you, Lord. Deixa eles te receber. Seal them, Lord. Sela eles, Oh, Senhor. Pai. Father, Em nome de in Jesus. the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Worship. Adore. Batiza, Pai. Baptize now. Batiza, Senhor. Baptize now. Impondo-lhe as mãos. I place my Serão hands batizados. for me to baptize. Batiza, Pai. Baptize. Batiza, Espírito Santo. Baptize, Holy Spirit. Vem sobre ele. Come upon him. Vem sobre o Mateus. Come over Em Matthew. nome de Jesus, Pai. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Rimonti clone de pasto, reponde. Aleluia, glória a Deus. Mais forte, mais forte. Mais alto, mais alto, mais alto. Abra cheiro, bro, bro, bro. Rababobo, Abra cheiro, bro, bro. Rabababa, sai daqui, ó. O som sai daqui. Então vem daqui. Vem daqui. Então a gente tem que focar em Deus. Pôr todos os nossos pensamentos em Deus. E começar a orar. É algo que vem de dentro, é de dentro do seu eu, não vem do pensamento. Robo celebrar.
Comece a adorar a Deus. Vamos tomar uns 2 minutos aqui adorando ao Senhor. Speak in tongues. Worshiping Him. Worship. Oh, Rabassore mande comanas. Come, Holy Spirit, come. Come, 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 come. Mobiliza-nos, Pai. Mobiliza-nos, Pai. Mobiliza-nos, Senhor. Mobiliza-nos, Senhor. Mobiliza-nos, Senhor. Mobiliza-nos, Pai. O robodorobo chore bande comana sore bande comana rebendere beshere bese cora mandara basho rebendere beshere bese comana so rebasate di biaste co robosoto do comanaso rebendere beshere bese comana so ribosu de kemana so rebendere beshere bese comana oriandere bio chore baseco Lorobondorobo shore mande comana so o prosto copra pai i bionde Dio shaire bas lu rebostato te kai o remandari bio shure mande comana so le rebendere beshere beseco o prosto comana so le remondio shabrias librio doromondo comana so o prosto coliaslo o rabaya shabrion de comana so leba Rebandere bio shabrios te cobraba. Hibriondere bio shuderias. Mandara bashore bandere bebe shere bede comanasso Ibria sotoro mondo cobra bababash. Aleluia, levanta tua mão para o céu comigo. Diga obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado por cuidar de nós. Thank you for taking care of us. Obrigado, Senhor, pela proteção, Thank you for the pela tua protection, palavra, for your pelo word, teu amor. for your love. Obrigado por estar no teu ministério. Thank you for being in your ministry. Obrigado por ser um enviado. Thank you for being the Obrigado sending por one. ser filho. Thank you for being a son. Eu quero tudo. Diga eu quero tudo. Say, I want it all. Diga eu quero tudo. Say, I want it all. Tudo. I want it all. Tudo que o Senhor tem para mim. Everything you have for me, Eu recebo em nome de Jesus. I receive it in the name of Jesus. Coloca a tua mão na tua testa e diga minha razão Say, put your hands over your mind and não say, vai my bloquear reasoning
will not a block vontade de Deus na minha vida. the will of God in my life. Porque o meu espírito Because my se spirit alimenta will através be da fed through faith. em nome de In the Jesus. name of Em nome de Jesus. Jesus. In the name of Jesus. Agora todos juntos. E se você Now não, all together. se não fala português, começa a falar agora. So now together, if you don't speak Portuguese, start speaking now. Diga comigo, eu sei. Vamos lá de novo para os irmãos americanos. Eu Let's go with the brothers, American brothers. sei em quem tenho crido. Agora todos juntos. Jesus. Jesus. Aleluia. Dá um aplauso ao Senhor. Amen. Hallelujah. Give applause to the Lord. So now you're going to say with me, I know in whom I've believed. Now very loud, everybody say Jesus. You guys said it too weak. Say it louder, Jesus. Amen. So we're going to finalize. Caminha, Mateus. Matthew, come here. Como posso dizer não? How Levanta can I sua say mão. no? Levanta sua mão. Let's raise your hands. Diga comigo. Ele disse assim, eu quero aceitar Jesus de novo. Levanta I sua said, mão. I want to accept Jesus again. Diga comigo, Senhor Jesus. Say with me, Lord Jesus, Hoje, today, publicamente, publicly, eu me entrego a Ti. I give myself to you. Publicamente, Publicly, você morreu por mim. you died for me. Publicamente, Publicly, eu me entrego a Ti. I give myself Tu to és o you. meu Salvador. You are my Eu Savior. creio em Ti. I believe in you. Espírito Santo, Holy Spirit, revela-me reveal todo o propósito all que purpose eu tenho. that I have. Todo o propósito All que o purpose Senhor fez that the Lord did para a minha vida. for my life. Eu desconecto I disconnect totalmente totally com o reino das trevas with the kingdom of e me darkness. conecto And I connect com myself tudo with everything que é no reino de luz. in the kingdom of light. Em nome de Jesus, In the name of eu Jesus, recebo hoje, I receive today publicamente, publicly minha salvação. my Em salvation. nome de Jesus. In the name of Jesus. Love you. Lindo. So beautiful his testimony. Amen. Come stand up with me. Sobre as finanças. So with the finances, Levanta sua mão antes de você pegar sua carteira. before you grab your wallet, raise your hand. Levanta suas mãos. So raise your hand. Quero abençoar suas mãos. I want to bless your hands Para que você venha prosperar. so you can come and prosper. A Bíblia diz The Bible que as says nossas mãos, aonde colocamos, elas prosperam. that wherever we place our hands, it prospers. Se você tem agido errado, If you have acted wrong, se você tem sido desonesto if you have been no dishonest seu trabalho, in your job, pode ser 10 centavos, pode ser 1 milhão. it can be 10 cents, it can be a million. Esse é o momento de pedirmos perdão ao Senhor. This is the moment for us to ask forgiveness to the Lord. Às vezes, quando trabalhamos numa casa, por exemplo, Maybe we work in a house, maybe we work in a home, e aí vemos lá uma pessoa que tem tantas coisas e a gente diz, tem tanto sabão, vou levar um para mim. and we say, "Oh, he has so many soaps. Let me just take one." Se você não pediu, não leve. If you didn't ask for it, don't take it. Não erre com centavos para que isso venha roubar a tua bênção. Don't make mistakes with cents, so it doesn't Se as steal you tuas of your mãos têm blessing. agido desonestamente, If your hands have acted peça ao dishonestly, Senhor para lavar hoje. ask the Lord to wash Para que them, nós possamos ser abençoados, so we can be blessed. temos que caminhar honestamente. We need to walk Pai, eu abençoo as honestly. mãos dos seus filhos. Father, I bless the hands of your children. Abençoo o salário I deles, bless their as salary, finanças, their os finances, trabalhos. their work. Eu te peço, Senhor, I ask you, Lord, aqueles que estão em trabalhos errados, the ones that are in the wrong type of work, que não é o tipo de trabalho que o Senhor tem para eles. that is not the type of work that you have for them. Leve eles, Senhor, ao trabalho correto. Take them to the right job. Em nome de Jesus. In the name of Aqueles que Jesus. estão descontentes The ones that are not em happy seus trabalhos. in their jobs. Isso é uma opressão maligna contra eles. And that if this is a evil oppression upon them, Livra eles agora desta opressão. set them free. Dê alegria no trabalho. Give them joy in their work. Gozo no trabalho. Joy in their work. Prospere, Senhor, os teus filhos. Prosper your children Aonde eles estiverem. wherever they are. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Aleluia.